Oi, gente. Aqui Patrícia Naves Garcia, da Casa da Consciência. Seguindo aquele nosso propósito do papo sistêmico, né, de falar sobre algumas questões que o pessoal dos nossos grupos da Casa da Consciência trazem, hoje eu quero falar sobre aborto. Umas 5 pessoas me chamaram em particular e passaram suas situações em relação ao aborto, como deve ser feito, se deve ser dito, se não deve ser dito. O Bert, ele tem uma fala que às vezes as pessoas não entendem muito bem, porque ele fala assim: o que é dos pais tem que ficar com os pais. E aí as pessoas falam assim: mas isso pertence ao pai, a gente deve levar isso para os filhos? Qual que é a verdade disso? Se isso estiver atrapalhando o filho que veio depois, é importante que seja dito. Esse é o meu ponto de vista. Porque às vezes nós vemos a pessoa que na verdade é o segundo filho tendo a responsabilidade de filho mais velho, ou carregando o peso de viver por 2, ou ainda não tendo se encontrado na vida porque a alma não se sente merecedora de estar na vida, tendo tido um irmão que não ficou. Então depende muito do campo. Como eu gosto muito de dizer, cada campo é um campo. O que é importante a gente pensar e falar sobre o aborto? O aborto, tem uma fala no livro da Sophie, A Própria Felicidade, no volume 1, ela fala assim que é como se você tivesse abortado o seu parceiro, né? E isso é muito sério. E aí existem pessoas que colocam a responsabilidade na mãe, no pai, no médico, no parceiro presente ou ausente. Sempre é uma culpa dos dois. Ainda que aquele parceiro não tenha conhecimento do que aconteceu, ainda que aquele pai não tenha conhecimento de que o filho foi abortado, existe uma culpa ali, e é preciso que essa culpa seja sentida, percebida e tratada, trabalhada, né? O que é importante fazer? Que os pais, normalmente, quando a gente faz isso nos movimentos de constelação, a gente pede que aquela pessoa dê um lugar àquele filho, que ela olhe com amorosidade, para que pai e mãe, ambos, né, olhem para aquela criança e digam: sim, eu te dou um lugar no meu coração, eu te dou um lugar na sua vida. E ainda é muito importante que exista o luto dessa perda, exista essa dor profunda, porque é através de sentir essa dor, de sentir esse pesar, de doar esse amor por essa perda, que essa criança vai aos poucos se distanciando desse peso de ter sido excluída, porque o aborto é uma exclusão também, né? E esse peso que as mulheres carregam, muitas vezes carregam sozinha, é importante que elas saibam lidar com isso, porque não deixa de ser um crime, é um assassinato, né? Não adianta a gente fingir que não é. É um assassinato, é uma dor pesada e é uma dor que fica para sempre. O que é importante se fazer? Primeiro, se for para se reconciliar esse casal, porque muitas vezes o aborto é um peso tão grande numa relação que é uma relação que não dura. Então, se for para reconciliar esse casal, é importante que ambos vivam esse luto, que ambos, de certa forma, carreguem essa criança na alma deles por um tempo, como se estivessem mostrando a vida para essa criança, dando efetivamente um lugar nessa história. E é do amor profundo dos pais que a criança vai se nutrir e aos poucos se distanciar. Existe uma fala de que depois desses movimentos de inclusão, de luto, leva 1 ano para que esse sistema se acalme e que essa criança, entre aspas, se vá com tranquilidade. Como eu disse, cada campo é um campo. Quais são os movimentos e exercícios importantes para quem fez um aborto, então? Primeiro, dizer: eu te dou um lugar, eu sinto profundamente, eu fiz aquilo que eu dei conta e eu te carrego na minha alma, no meu sistema, você faz parte. Ponto. Depois, se você tem filhos crianças, você pode montar um lugar
uma mesa, por exemplo, brincar e falar para aquela criança: olha, esse lugar aqui é para o seu irmãozinho que está no céu. E começar a fazer isso e dar um nome para essa criança e reconhecer a existência dela e dar efetivamente esse lugar. Ai, mas o meu filho já é adulto, ele jamais vai entender uma coisa dessa. Se você perceber efetivamente que isso atrapalha a vida do seu filho, se você sente que ele ainda não achou o próprio lugar, é muito importante que você diga isso. É muito importante que você sente e fale para o seu filho o que aconteceu. E se é de um ex-marido, de um ex-relacionamento, não pensa, gente, porque é uma coisa lá atrás que não teve vínculo. Existe um vínculo. O filho é um vínculo fortíssimo. Então, você está e estará sempre vinculado àquele relacionamento, porque nele foi gerada uma criança, ainda que essa criança não tenha ficado. Então, é importante esse exercício de dar esse lugar, de fazer a conhecer. Claro que depende muito da forma que o outro é. E aí você precisa entender que muitas vezes nós podemos passar a mensagem sem ser verbalmente, emitindo essa energia, fazendo movimentos dentro de casa, colocando na sua vida, no seu dia a dia, algo que faça com que aquele filho seja reconhecido. E o que é importante também você fazer? É você criar um movimento para que você faça algo de bom para o mundo em nome daquela criança. Então, é uma fala que diz: eu fico na vida, mas da minha vida eu farei algo de bom para você. Eu farei algo em honra da sua história. Eu vou doar alguma coisa, eu vou cuidar de alguém, eu vou fazer algo em benefício de alguém, ou uma ação solidária, ou que seja um pão, cada pão que eu doe, cada olhar meu, cada gesto, cada carinho em relação ao outro, eu vou fazer em honra a você, em honra a sua história, em honra ao fato de você ter existido. E é isso que a gente precisa trabalhar na nossa alma também, porque se tem uma coisa que não tem como você desfazer, é isso, né? Na verdade, na vida a gente não desfaz nada, mas essa é uma das principais. Então, não existe uma fórmula mágica para sossegar esse coração. Nós podemos fazer esses exercícios e amenizar isso. E o amenizar completo, o acalmar completamente esse sistema, vai depender daquilo que eu disse lá atrás, do amor desses pais, da criança sentir esse amor. Porque o que acontece quando existe um aborto dentro de uma família? A criança dá tudo e os pais tomam tudo. Então, é um desequilíbrio profundo que pode ser reajustado dessas formas, tá? Um beijo grande, fiquem todos sempre com Deus e sejam todos sempre felizes.